Isso aí é pro pessoal que tava dormindo acordar agora. Brincadeira, pessoal, bom dia para todos. O que eu tenho para falar hoje, ou compartilhar conosco hoje, é um pouco, foi essa semana pesquisando o estudo da semana que vem, eu fiz o estudo dessa semana. Então foi uma situação meio estranha, porque eu já tinha encaixado uma outra pregação para esse domingo, e durante a semana Deus disse, tá vendo isso aí, ó? Então fala sobre isso aí. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a graça. E muito legal que o pessoal do louvor cantou e falou para nós, já explicando um pouquinho sobre essa graça. E é interessante que a graça, ela faz com que Deus esteja sempre perto. Infelizmente, durante todos os séculos de cristianismo que nós temos visto, principalmente o cristianismo da Alta Idade Média, né? A gente tinha a ideia de que se eu fizesse algumas coisas, ou se eu tivesse algum tipo de padrão de vida, ou se eu cumprisse algumas determinadas situações, eu estava mais perto de Deus do que todas as outras pessoas ao meu redor. Então se criou o mito de que algumas pessoas estão mais próximas de Deus e outras mais distantes. E não existe isso. Não existe. Se criou, inclusive, a ideia de que, tal cultura, porque ela é mais cristianizada, ela é uma cultura mais próxima de Deus. Né? Bota aí a cultura norte-americana com toda a sua base cristã, puritana, né? Gente, não, eles são mais cristãos do que nós. Quem sabe eles podem ser mais religiosos ou alguma coisa assim, de uma forma diferente do que nós, mas se é pela graça que nós somos salvos, ninguém está mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa. Nenhuma cultura está mais perto de Deus do que qualquer outra cultura. É pela graça. Eu posso estar tão perto de Cristo quanto alguém que acabou de matar alguém nesse momento. Alguém que está numa cadeia. Alguém que talvez não tenha a orientação sexual que eu tenho. E eles não estão mais distantes de Deus do que eu estou. Porque é pela graça. Agora, claro, nós temos que responder a essa graça. Porque senão nós corremos o risco de dizer, então tá todo mundo lá. E não é assim. Há uma resposta que nós damos a essa graça. E eu acho que é interessante nós darmos uma olhada nisso, mas principalmente para entender de que Deus não está mais distante de qualquer pessoa do que já está de mim. Ele está sempre a um clamor de distância. Ele está sempre a um coração quebrantado de distância. Não importa quanto nós oramos, não importa quanto nós lemos da Bíblia, não importa quanto a gente se porta bem, não importa o tipo de roupa que você e eu usamos, não importa o tipo de círculo de amizade que nós estamos fazendo, não importa nem mesmo a tua posição, talvez, hierárquica dentro de uma igreja, porque existe aquela ideia, não, vamos pedir para o pastor orar que ele está mais próximo de Deus. Mito, não está. Todos nós estamos a um clamor de Deus, a um coração quebrantado. Ele está o próximo o suficiente disso. E todas as figuras que nós olhamos da Bíblia estavam exatamente a essa mesma distância. O problema é que, às vezes, nós estudamos as figuras que foram tornadas ícones na nossa cultura. Então a gente olha o grande rei Davi, que matou Golias com uma funda, né? Com uma pedrada na cabeça. Não foi com a funda, foi com a pedra, né? Mas a funda deu sua contribuição. E aí, nossa, então todos nós temos que matar um Golias para sermos aceitáveis diante de Deus. Ou talvez o apóstolo Paulo, que abriu mão de toda a sua vida e foi costurar barracas e entregou sua vida ao evangelho, indo de cidade em cidade, evangelizando, e foi um ótimo trabalho, que bom. Se não fosse talvez pelo trabalho do apóstolo Paulo, quem sabe nós nunca teríamos ouvido falar do evangelho. Então nós temos que ser como Paulo, olha só, nós temos que sair de cidade em cidade, nós temos que sair evangelizando. E nós temos esses ícones todos colocados na nossa frente. E nós esquecemos, às vezes, no meio da nossa leitura bíblica, que Deus traz algumas pessoas que você diz assim, achou graça de Deus aqui, olha que interessante. E essa é uma das figuras que eu quero que nós estudemos hoje. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 29, versículo 16 até o 31. Vamos lá, Gênesis, o segundo livro da Bíblia, né?
Sim, porque vem depois do índice. O índice é o primeiro, logo depois Gênesis, vai lá. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Todo mundo chegou lá? Então eu vou ler aqui, na nova versão internacional, eu não sei qual é a versão que vocês têm aí, mas os textos são provavelmente muito parecidos. E eu vou começar um pouquinho antes, só para a gente entrar no clima ali, em metade do versículo 14, tá? Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, ou Leia, depende da versão que você tem aí, Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos. Na verdade, a tradução original diz que ela não tinha brilho nos olhos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu minha infelicidade. Agora, certamente, meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou. Quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Vamos segurar aí. Esse é o nosso texto da leitura. E a grande pergunta que fica é: tá, mas e cadê a graça do texto? A graça está ali. A gente só precisa identificá-la. E ela está justamente nessa mulher que provavelmente a gente passa reto, porque parece que todos os holofotes dessa história estão em Jacó e Raquel, quase dizendo que eles viveram felizes para sempre. Tanto que filho de cristão, em geral, chama Raquel muito mais do que chama Lia. Você conhece alguma Lia? Já conheceu alguém chamada Lia? É bem mais difícil do que encontrar uma Raquel. Porque, em geral, nós ficamos com a história mais, entre aspas, bonita, e a gente tem uma certa aversão a histórias que são meio estranhas, né, esse negócio. E nós fazemos isso mesmo, por isso que o nosso Instagram, o nosso Facebook ou a nossa rede social, ela está sempre cheia de fotos bonitas. Não tem foto de você acordando descabelado, cheio de remela, babando. Ninguém bota essas fotos na rede social. Mas, numa praia bonita, onde eu me preparei, e ainda na hora de tirar foto eu faço assim, ó. Né? E dizem: nossa, olha só como o Edgar emagreceu.
é só essa foto, tá? Depois está tudo normal. É nos lugares mais lindos, é quando a gente já está na festa, né? Quando a gente se produziu, passou a base, né? Passou o corretor de imperfeições no rosto, rímel, né? E tudo mais que precisa. É mais ou menos isso. Até esse dia eu vi um meme bem interessante. Você já parou para ver que um homem, depois do banho, fica mais bonito? Já a mulher... Estranho, né? Estranho esse negócio. Ó, calma. Aí, ó, já fico bravo. Né? Mas não é assim, o homem chega todo desgrenhado, toma um banho, penteia o cabelo, escova os dentes, é outro. A mulher chega toda bonita, de repente toma banho, é outro. Né? Sai tudo. Vamos lá. Tu olha no banheiro, no banheiro tem o ralo ali, quando vai caindo a água, parece um arco-íris, né? A mulher tomando banho, parece um arco-íris. Que é isso aí? Vai nascer um unicórnio aqui? Vamos lá, galera. Gênesis 29. A primeira apresentação que nós temos de Lia é um tanto quanto estranha. Versículo 16 e 17 nos apresenta uma coisa estranha, porque diz que a única notícia que nós temos de Leia nesse momento é que ela não tinha brilho nos olhos. A NVI deu uma amenizada aqui, disse que ela tinha olhos meigos, mas não é essa a verdade do texto. Tanto que alguns comentaristas bíblicos, se você vai pesquisar, inclusive eles diziam que provavelmente a Lia fosse cega. Eu acho que não, porque a contraposição é que Lia não tinha brilho nos olhos, em compensação Raquel era completamente formosa. Se Lia fosse cega, talvez dizia assim, Lia não tinha brilho nos olhos, mas Raquel enxergava. Mas não é essa a comparação. Parece que ao lado de sua irmã, Lia fica apagada. Então essa é a única apresentação que nós temos. O fato dela não ter brilho nos olhos, talvez indique até minha cogitação aqui durante a semana pensando, talvez o fato de que ela sempre foi preterida pelo próprio pai. Nós já vamos dar uma olhada nisso. Labão era um homem extremamente ganancioso. Labão é tão ganancioso, que no versículo 13 e 14, quando Jacó fala que enganou o pai e o irmão, por isso que ele está fugido ali, Labão diz, esse sim é meu parente mesmo. Esse cara é meu parente. Enganador. E Labão também é enganador. Tanto é enganador que deu, inclusive, o calote no próprio Jacó. Labão era ganancioso. E agora nós temos uma cultura em que a irmã mais velha não pode ser dada em casamento antes da mais nova. E nós estamos vivendo em uma cultura que na época, quando chegavam os pretendentes, eles traziam dinheiro para o pai da noiva, dizendo, eu quero casar com a tua filha, está aqui o meu dote. Tanto que nós vimos o que Jacó perguntou aqui, 7 anos de trabalho pela tua filha, tá bom? Labão pensou, a metade, depois vai trabalhar mais 7, mas depois a gente conversa. O problema é que, sendo Lia não tão atraente, ela não tinha perspectiva de enriquecer o seu pai, Labão, e tampouco Labão tinha a chance de enriquecer com a mais nova, que essa sim era bonita. Sabe-se lá quantas vezes essa menina foi desprezada pelo próprio pai? Quantas vezes ela ouviu do pai dizendo, está aqui, vai ficar comigo até quando? Pelo amor de Deus, não aparece um pretendente para essa menina. Ela foi desvalorizada, ela foi menosprezada pelo próprio pai. Não nos diz aqui, mas nós podemos, no meio da leitura da Bíblia, inferir tudo isso. Então o pai pensando, quem sabe eu despacho ali de alguma forma e alguém vem me oferecer um dinheiro bom para Raquel. Mas está aqui empatando, como é que eu faço agora? Então talvez ela faltasse brilho nos olhos porque ela fosse realmente desprezada. Mas a história dela piora. Versículos 23 e 27 do capítulo 29 mostram que ela foi tratada como um simples objeto. Um simples objeto pelo seu próprio pai. Imagina ser usado pelo teu próprio pai, com talvez o momento mais memorável que uma mulher espera na vida, que é casar-se. Unir-se a um marido que seja talvez seu parceiro, seu amigo, seja aquele com quem ela vai dividir a vida. Pensa a esperança que ela tem. E ela não teve essa oportunidade. O pai disse, tu vai entrar ali
e tu vai ficar quietinha, tá? Eu te dou uma serva aqui e depois a gente conversa. Então ela foi tratada como pai, como um objeto de troca. E talvez na sua noite de núpcias, que todos nós sabemos aqui, é diferente, é especial, ela teve um marido embriagado, por isso que Labão oferece uma festa antes. Ela recebe um marido embriagado. Além disso, enquanto ele está fazendo sexo com você, ele está pensando em outra mulher. Ele não está pensando em você. E talvez, quem sabe, ela, deu a melhor performance dela para dizer, de repente ele vai se apaixonar pelos meus carinhos. De repente esse homem vai ficar encantado por mim. E de manhã, quando ele acorda, ela vê a decepção no rosto dele. Dizendo, quê? Meu chapéu, onde é que eu estava com a cabeça? Quem é essa aqui? E ao invés dele talvez consolar ela, tentar entender o que está acontecendo, ele corre para Labão. Fez o que comigo? Pior ainda, o teu marido vai se esforçar por mais 7 anos de trabalho pela tua irmã. Talvez por você ele não teria trabalhado uma semana. Jacó trabalhou de bom grado 14 anos por Raquel. Mas por Leia talvez não tivesse dado nenhum dia de trabalho. Aí você pensa, nossa, essa mulher vive uma desgraça. Sim. Leia está em um momento muito complexo, onde talvez muitos de nós já teria desistido da vida, já estaria repensando, já estaria dizendo, cara, o que está acontecendo? Mas no versículo 21 aparece uma luz no meio de toda essa tempestade pela qual essa mulher está passando. O versículo 31 nos diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Qual é a luz aqui? A luz aqui é que Deus está de olho em todas as coisas. Talvez a gente não pense nisso, talvez a gente se esqueça disso, talvez a gente está passando por um momento de sofrimento, por um momento de peso, por um momento de pesar, e a gente acha que Deus nos abandonou. E para essa mulher aqui, Deus olhou para ela. E no meio de uma vida inteira de desprezo pelo próprio pai, pelos vizinhos que nunca ofereceram qualquer dote para casar com ela, pelo seu próprio marido, Deus não estava alheio à vida dela. Deus está olhando para ela. Mas nós temos um problema aqui. Porque vocês dizem assim, por que Deus não resolveu tudo? Porque Leia tem um ídolo na vida dela. Assim como você e eu. O versículo 32 mostra o ídolo de Leia claramente quando ela diz assim, ela engravidou, deu à luz a um filho, deu-lhe o nome de Rúben e dizia, o Senhor ouviu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Essa mulher tem um problema, o ídolo dela é ser amada. Ela foi tão desprezada durante toda a vida dela, que ela anseia por qualquer gotinha de amor que você possa oferecer. Por qualquer oportunidade, qualquer olhar um pouco mais amoroso, já seria o suficiente talvez para raptar o coração dela. E não se engane, não é só Leia que tem ídolos. Nós também temos. Nós também estamos ansiando por aprovação. Nós também fazemos um monte de coisa para que nossos ídolos sejam adorados. Todos nós temos ídolos. E é interessante que todos os anos de desprezo que ela sofreu, criaram nelas expectativas de aceitação incondicional, amor expresso pela graça, ela anseia em ser amada, mas ela tem um ídolo e quer de alguma forma que esse ídolo seja aplacado. Deus tem amor e compaixão por todo mundo. Eu comecei dizendo aqui que ninguém está mais próximo de Deus, porque já que se é pela graça, todo mundo tem acesso a ela. Mas não tem como Deus estar no trono da nossa vida, se no trono da nossa vida estão os nossos ídolos. Não tem como. E Deus precisa ensinar Leia essa lição. E Deus tem que me ensinar todos os dias essa mesma lição. Deus tem compaixão, mas Ele não vai entrar na tua vida para alimentar o teu ídolo. Parou para pensar nisso? Vamos imaginar que eu tenho um ídolo na minha vida. Não precisa nem imaginar muito. Todos nós temos.
Mas imagina que o meu ídolo é ser rico. Vamos supor. Algumas pessoas têm, algumas pessoas não. Mas o meu ídolo é ser rico. Aí o que eu quero fazer? Eu chego até Deus por meio da graça, eu conheço Deus, Deus entra na minha vida, e aí eu digo para Deus o quê? Deus, alimenta meu ídolo que é ser rico, e eu vou te servir. Você está usando Deus para alimentar teu ídolo. Deus não vai fazer isso. Deus não vai se rebaixar aos nossos ídolos. Deus não vai dizer, então tá, então agora eu vou te ajudar a fazer o que você quer, porque antes eu preciso fazer você entender que eu reino sozinho na vida das pessoas. Leia precisa entender isso, você e eu também precisamos entender isso. Porque caso contrário nós não entendamos, eu vou chamar Deus para servir meu ídolo. E isso é muito ruim. Eu vou estar usando o único Deus verdadeiro para servir ao meu próprio coração. Deus se torna meu escravo, não mais o meu Senhor. Leia acha que um filho, ou quem sabe vários filhos, são um sacrifício que vale a pena para comprar o amor e a admiração do seu marido. Ela achava que Deus estava ajudando ela. Você pode olhar filho 1, filho 2 e filho 3, ela diz, Deus me ouviu, eu estou lá, Deus me ouviu, eu estou lá. Agora sim, agora com essa penca de filho aqui, meu marido vai se ajoelhar aos meus pés. Mas Leia não precisa que seu marido se ajoelhe aos seus pés. Leia precisa, antes de tudo, ter o Senhor como Senhor da sua vida. Ela precisa ter Deus como Senhor da sua vida. É interessante como, às vezes, na nossa ignorância espiritual, nós acreditamos que o nosso único problema é resolver a questão do meu ídolo e eu acho que está tudo certo. Nós sequer conseguimos compreender que nós precisamos de uma regeneração completa do nosso ser e aí sim dizer, Deus, me perdoa, por favor, comece a governar a partir disso. Nós nos esquecemos que nós temos ídolos. E essa semana eu pensei, talvez, quais seriam os ídolos do nosso mundo contemporâneo. Leia queria o amor do seu marido, mas eu pensei em algumas coisas aqui. Algumas pessoas têm como seu ídolo a imagem corporal. Não, eu quero ter aquela barriga tanquinho, eu quero ter aquele corpo escultural que seja desejado, para que eu tire foto no espelho e todo mundo curta lá. E quem sabe, né, o que eu vou trazer à mente das pessoas que vão olhar aquela foto. Talvez alguns de nós tenham como ídolo um desempenho atlético. Às vezes ele é travestido de, não, mas é para a saúde. Já está provado que para a saúde, 3 vezes por semana, em algum tempo, fazendo algum exercício é suficiente. Nós estamos extrapolando. É como aquele alcoólatra que já está na terceira dose de uísque, e quando alguém diz para ele, cara, tu acha que não está exagerando? Ele diz, mas Paulo também mandou Timóteo não tomar só água e tomar vinho. Aí diz, sim, querido, só que tu já está para lá do conselho que Paulo deu para Timóteo. Não use de forma errada um texto bíblico para justificar algo que você está extrapolando. E aí nós estamos lá, metendo louco, desgastando, dele tempo. Por quê? Porque nós queremos colecionar medalhas, nós queremos colecionar, é igual o Muttley, né? Medalha. Nós queremos isso. Nós queremos que as pessoas se ajoelhem à nossa performance. E aí eu quero fazer lá 210 quilômetros de bicicleta e todo mundo, nossa, tu fez 210 quilômetros de bicicleta, que legal. E às vezes está extrapolando um pouco. Outro ídolo para nós são as redes sociais, a nossa popularidade digital. Nós queremos que o nosso íconezinho seja sempre aceito. Se eu não ganho menos de 35 likes por dia, eu já começo a ficar chateado, já começo a ficar bravo, começo a achar que alguma coisa está errada, começo a pensar em outras fotos e formas de apelo que eu tenho para postar para as pessoas talvez olharem para mim. Talvez o meu ídolo seja um hobby e um lazer e um entretenimento no qual eu gasto muitas horas e muito dinheiro para ficar longe da minha família e das pessoas com quem eu amo, ou talvez das pessoas da minha igreja. E eu sumo. E talvez seja isso mesmo. Talvez o nosso trabalho, a nossa produtividade tenha tomado tanto conta da nossa vida que nós viramos workaholics, nós viramos trabalhólatras e nós colocamos o nosso trabalho acima de todas as coisas, mesmo que talvez eu diga, não, mas é para minha família. A tua família está lá abandonada. O consumismo
Precisamos comprar, precisamos comprar. Vivemos em uma sociedade capitalista, a sociedade capitalista ela só sobrevive se o consumo estiver alto, e se o consumo estiver alto, então nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar o consumo, e vamos consumir, e vamos comprar, mas isso aqui eu nem precisava tanto, mas está tão barato que eu acho até que eu vou comprar. Mas tu não precisa, como diria nosso amigo Júlio, se eu não comprar, meu desconto é maior. Mas não é o que nós fazemos. Talvez o nosso ídolo seja um relacionamento romântico e sexo. E aí nós deflagramos a maior doença da nossa sociedade atual, onde a maior parte dos sites que têm se reproduzido por aí são sites de encontro, de namoro, de sexualidade, pornografia, e nós vemos que a nossa sociedade está doente. Estamos idolatrando o sexo. Tudo que nós vemos esses dias, eu estava escutando rádio, que o Simone e eu, o cara está fazendo propaganda de estimulante de virilidade masculina. Eu digo, louco. Né? Estranho isso. Talvez nosso ídolo seja o isolamento pessoal. Estamos vivendo um momento de isolamento. Estamos dentro de nossa casa, com os nossos smartphones, e não temos conversado com as pessoas ao nosso redor. Não temos interagido com ninguém. Embora estamos interagindo com o mundo. Estou mandando até mensagem para quem está fora do Brasil, mas quem está do meu lado é como se não existisse. Talvez o nosso isolamento tenha sido nosso ídolo. Talvez nossa família e nossos filhos aqui, como Lia, queremos a aceitação deles, então a gente baixa a cabeça para tudo e esquecemos de ser quem nós somos, esquecemos de fazer aquilo que nós precisamos e servimos a ponto de apagar quem nós realmente somos. Talvez a política seja um ídolo para você. Porque todas as pessoas que acharem que a solução de um país está na urna e não na cruz, é uma nação idólatra. Toda nação que não entende que o que precisamos não são de melhores políticos, mas de pessoas que se curvem diante da cruz, é uma nação idólatra. E não importa se você está do lado de lá, se você está do lado de cá, se você está no centro. Se nós acharmos que a solução para o Brasil está na urna, eu sou um idólatra. Porque a solução do Brasil é Cristo. Por isso que muitas vezes eu tenho a coragem de sair da minha casa, bater na porta do vizinho e dizer para ele votar no candidato que eu estou achando, mas eu não falo de Jesus para eles. Se nós fazemos isso, cremos mais na política do que na cruz. E aí precisamos nos arrepender. Ferrenhamente. Talvez o nosso ídolo seja uma religião transcendental, sem Deus, que é fácil. Eu vou lá, eu faço um tipo de cerimônia, eu não preciso ter uma moral elevada, eu não preciso ter uma vida santa, eu não preciso prestar atenção na santidade, eu não preciso ter um relacionamento com Deus, eu não preciso me relacionar com as pessoas da igreja, eu só preciso chegar lá, fazer um culto, alguma coisa mágica acontece e eu saio de lá renovado. Ou quem sabe eu não preciso ter nenhum tipo de vida moral, nem nada, mas é só fazer uma peregrinação. Aí eu faço o caminho daqui até lá, o caminho de lá até aqui, eu faço lá na Espanha, eu faço aqui no Rio Grande do Sul, eu faço uma peregrinação e pronto, resolvido os meus problemas espirituais. Cadê o senhorio de Cristo aí? Leia tinha ídolos. Você e eu também temos. Você e eu também temos. Algo mudou e o versículo 35 nos dá uma dica de que alguma coisa mudou. Diz que Leia engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz, a mais outro filho disse, e aqui é uma mudança de discurso, desta vez louvarei o Senhor. Assim lhe deu o nome de Judá. E no original, o nome Yehudá, que é o nome de Judá, esse nome significa louvado. E ela disse, Deus, alguma coisa aqui mudou. E a gente diz, então Leia aprendeu. Gente, Leia é uma mulher do seu tempo. Como você é uma pessoa do teu tempo. Você tem tuas lutas, você tem tuas batalhas. Nós erguemos os nossos ídolos, assim como ela ergueu os próprios ídolos, para sobreviver nessa sociedade onde estamos. E você vai ver que ao longo do tempo, Leia ainda vai cair. Leia vai brigar com sua irmã, Leia vai brigar com seu marido, Leia vai brigar com os filhos da irmã, Leia vai brigar com todo mundo. Assim como você e eu fazemos. Não é um dia de entrega a Jesus que tudo está resolvido. Volta e meia, nossos ídolos vão lá e tentam tomar o poder do trono da nossa vida de novo. E nós caímos.
Mas ao mesmo tempo que caímos, nós corrigimos. Leia passou por humilhação, Leia buscou seus próprios subterfúgios, e nós também fazemos isso, mas Leia encontrou graça em Deus. Mesmo que talvez ela não percebesse, Deus estava sempre com ela. Você e eu também temos Deus muito próximo de nós. Com isso eu quero lembrar que ninguém está mais distante da graça do que a um clamor de Deus. Não existe cultura cristã, não existe ninguém mais cristão. O que nós temos é que todos os dias nos apegarmos e respondermos sim à graça de Cristo. E eu não estou falando que você perde a salvação todo dia quando vai dormir. Não, não, não. Ela é de uma vez por todas, para sempre. Mas nós temos que lembrar constantemente isso, que é pela graça. Todos nós estamos a um clamor de distância de Deus. E quando o encontramos, precisamos derrubar o altar da nossa vida, tirar dali os nossos ídolos e permitir que Deus reine. Puxa, mas como é que eu identifico os ídolos da minha vida? Gente, cada um tem o seu, e eles são tão sem vergonhas, que às vezes eles se escondem e a gente acha que não. Mas vai aí algumas dicas. Qual foi a maior quantia de dinheiro que você gastou nos últimos 6 meses? No que você gastou? Quem está desfrutando desse bem que você adquiriu? Se é só você, ergue uma orelha. Não, não, outras pessoas estão se beneficiando, minha família toda está se beneficiando disso, foi um investimento numa viagem que nós fizemos em família e foi muito legal, compramos um apartamento maior, fizemos uma reforma na nossa casa. Ok, beleza, outras pessoas estão desfrutando disso. Mas se é só você, então não é sempre assim. Não, não é sempre assim, mas é um indício. Então pensa aí. Segunda coisa, quanto medo você tem de perder alguma coisa na tua vida? A coisa que você mais tem medo de perder, ali está teu ídolo. Se é a tua condição física e você tem que manter, se é a tua beleza corporal e você tem que manter, se é a tua conta no banco, ela tem que estar sempre gorda, se é a tua... Aí, não, eu não posso ficar, sei lá, né, um mês parado, porque senão eu perco. Toda semana eu tenho que fazer aquilo, todos os dias eu tenho que fazer aquilo, e se você perder, tu acha que a tua vida acaba. Ali nós temos uma bela indicação de um ídolo. Outra coisa, quanto tempo, energia e recurso você investe nisso que você faz? Isso também mostra um ídolo. Pela sua ira ou pelo seu desespero, quando alguma coisa acontece, você não pode fazer aquilo, ou você não pode ter aquilo, ou você não pode adquirir aquilo. Ouvimos, Simone e eu fomos visitar uma pessoa essa semana e ouvimos uma história muito triste de uma pessoa que queria adquirir um bem, ela viu que não poderia adquirir o bem, ela tentou se matar, porque não ia conseguir adquirir aquilo. Isso é um ídolo. Talvez pela tendência de justificar os nossos excessos com frases como, não, mas eu mereço isso. Não, mas eu sou isso. Isso é quem eu sou. Simone, uma vez escutamos de uma senhora que precisa largar o fumo o quanto antes para ter um pouquinho melhor qualidade de vida. E a gente disse para ela, Simone falou para ela, olha, eu acho que você precisaria começar a diminuir a questão do tabagismo na tua vida. Ela disse, mas é só o que eu tenho. Ela tem casa, ela tem família, ela tem gente servindo ela está ganhando um dinheiro, não está chovendo na cabeça dela. Só o que ela tem é aquilo. Isso é um ídolo. Queridos, Deus está com os ouvidos inclinados para nós. Deus está com uma mão estendida para todos nós. Deus está perto para todo aquele que corajosamente estiver disposto a tê-lo como o único Senhor da sua vida. Deus está ali. Há um clamor de distância para que nós possamos ser libertos de tudo aquilo que nos oprime. Por isso a palavra de Jesus é: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não tem liberdade sem conhecer a verdade. E a verdade é Cristo, porque Ele disse, eu sou a verdade. Se nós não estamos em Cristo, se a cruz não é tudo que temos, se não vivemos pela graça todos os dias, estamos presos em algum maldito ídolo que precisamos abandonar o quanto antes. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, chegamos a Ti, primeiro de tudo, pedindo perdão. Porque sim, como Leia, como Jacó, como Labão, como Raquel, todos nós erguemos ídolos em nossa vida.
Todos nós colocamos alguma coisa diante de ti e muitas vezes pedimos para que tu adore a esse ídolo. O Senhor nos perdoa por isso. Não permita que vivamos uma vida baseada nesses nossos ídolos, nesse nosso coração que é extremamente enganoso. Senhor, queremos que tu reines sobre todas as coisas. Queremos que tu seja tudo em nós e que nós sejamos unicamente em ti. E tudo que nos fornece é fruto do teu amor e é alcançado pela graça, pela misericórdia. Tu não está distante e a prova é que tu mandaste teu filho para que nossos pecados fossem perdoados de uma vez por todas. Tu não ficou lá no céu esperando que fizéssemos coisas boas para chegar lá. Tu nos deu o céu por meio do teu filho amado Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Estamos aqui para celebrar a nossa ceia. Estamos aqui para lembrar que esses elementos que vamos agora compartilhar, eles lembram, eles são um memorial de que tu te entregou para que nós tivéssemos vida em ti. E esse é o nosso maior presente. Senhor, perdoa nosso coração. Quero aqui admitir que ainda vamos voltar muitas vezes a esses nossos ídolos. Mas graças a ti, nós encontramos perdão todos os dias. E podemos chegar a ti. E podemos nos desfrutar em ti. E isso é o mais importante. Ó Senhor, nos dá agora o privilégio de te entendermos e te vermos de uma forma soberana, na qual tudo o que fazemos é adorar a ti. É isso que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.